Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana de Alcântara, sou aluna de Medicina da AD26 da UFSPA e também sou membro da Liga de Emergência e Trauma da mesma instituição. Hoje nós vamos para mais uma aulinha do nosso curso. Hoje a aula é sobre distúrbios causados por temperatura e nós vamos descobrir como fazer os primeiros socorros dessas vítimas. Durante a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a introdução do tema, a epidemiologia, a fisiopatologia, como a gente deve agir, que são de fato os primeiros socorros, e acima de tudo, como prevenir para que não aconteça. Bom, inicialmente a gente precisa entender que os seres humanos eles são homeotérmicos. E o que isso significa? Que nós estamos em constante busca de regulação da nossa temperatura de forma que ela se mantenha constante entre 35,9 e 37,2 graus Celsius, para que todas as reações metabólicas dentro do nosso corpo funcionem corretamente, os nossos órgãos funcionem corretamente. Então nós somos homeotérmicos. Bom, quanto à questão da epidemiologia, nos Estados Unidos, a gente tem a maior taxa de morbidade e mortalidade relacionada ao trauma ambiental por temperatura. No Brasil, isso acaba sendo um pouco diferente, já que a gente vive num país tropical, mas a gente também tem picos de inverno e picos de verão, o que é muito relevante para que a gente entenda como agir, especialmente no caso de lactentes idosos, porque às vezes a gente pode, num dia muito quente, colocar um lactente ou um idoso dentro de um quarto, onde o ar-condicionado vai estar muito gelado, e como essa população em específico tem um mecanismo muito limitado de regulação de temperatura, a gente pode vir a causar um trauma. Então é muito importante que a gente entenda isso. Bom, no que diz respeito à regulação da nossa temperatura, para entrar nessa homeostase, basicamente a gente tem um balanço entre produção e perda de calor. O nosso corpo produz calor através do metabolismo basal, que é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo, e através da movimentação também. E a gente perde calor constantemente por meio de mecanismos como irradiação, condução, convecção e evaporação. E é justamente esse contrabalanço entre produção e perda que produz a nossa homeostase e aquela faixa de temperatura que a gente conversou ali no início. E é muito importante para que as reações químicas dentro do nosso corpo aconteçam de forma correta. A gente tem enzimas que só trabalham se estiverem dentro de uma faixa de temperatura correta, proteínas, então é realmente muito importante que a gente se mantenha dentro daquela faixa de temperatura. Bom, no que diz respeito aos distúrbios ocasionados por calor, os principais são câimbras, desidratação, exaustão, intermação e hiponatremia associada ao exercício. É justamente o que a gente vai discutir durante a nossa aula, entender quais são os sintomas, como diferenciar e como agir acima de todas as coisas. No que diz respeito às câimbras, a gente tem espasmos musculares que geram dor, por conta da perda de eletrólitos. Provavelmente num dia quente, acabou suando bastante, a gente pode ter associado a exercícios físicos, então a gente tem a perda de água, a perda de sais minerais, e é justamente o que vai gerar esse distúrbio eletrolítico. É importante a gente entender que os eletrólitos eles são muito importantes para o meio intra- e extracelular para que a gente consiga manter a contração muscular constante. Então é por isso que a gente às vezes sente uma cãibra e a gente sente que a gente perde aquele controle próprio do nosso músculo. A gente sente que está puxando e etc., justamente porque esses eletrólitos que são responsáveis por manter aquele meio constante para que a contração muscular aconteça, ele acaba se desregulando e é justamente onde a gente vai ter um distúrbio eletrolítico. Aqui a gente tem que ter muito cuidado com a reposição excessiva de água, porque, como eu falei, a gente precisa de um meio constante, de um meio equilibrado. E se a gente dá muita água para o paciente, a gente pode gerar um distúrbio da mesma forma, porque a gente vai estar diluindo esses sais minerais. Então tem que ter bastante cuidado. Bom, no colapso relacionado ao esforço, a gente vai ter um exercício físico muito intenso, então isso é muito comum de acontecer em maratonistas. E a gente percebe que durante o exercício a gente tem um aumento de retorno venoso. Então a gente tem sangue voltando muito rápido para o nosso coração. Só que logo depois a gente tem uma redução desse retorno, com consequente diminuição do débito cardíaco. O que é esse débito cardíaco? É basicamente a quantidade de sangue que sai do meu ventrículo esquerdo para o resto do meu corpo. Então, a gente tem essa diminuição muito abrupta e é justamente o que causa o colapso relacionado ao esforço e está muito associado aos sintomas. A gente vai ter um paciente que vai ter dificuldade para ficar de pé ou caminhar, vai ter náuseas, sensação de desmaio iminente e até uma síncope. Na exaustão por calor, a gente vai ter um conjunto de fatores. Então, a gente vai ter altas temperaturas, mais uma perda de eletrólitos, mais um débito cardíaco insuficiente. Isso pode ocorrer num dia muito quente de forma aguda, ou pode ocorrer ao longo de dias ali onde a gente teve um conjunto de dias quentes. E
E como a gente identifica esse paciente? Basicamente, ele vai ser um paciente que ele sente calafrio, sonolência, dor de cabeça, diminuição da coordenação motora, náuseas ou vômitos, redução da urina e fadiga. Atenção, aqui a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com a possibilidade de insolação, porque isso pode de fato evoluir. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente mede a temperatura do paciente, mas nesse caso em específico é um parâmetro falível, porque a temperatura desse paciente ela vai tender a ser normal, diferente da insolação que a gente vai ver logo à frente, onde a temperatura do paciente é um fator relevante, é um parâmetro relevante para que a gente avalie. Insolação. A gente provavelmente já passou, muitos de vocês já devem ter passado por uma situação de insolação, onde a gente tem um excesso de exposição solar, principalmente naquele sol ali difícil, que é das 10 às 16, que é um sol que de fato queima. Então, a gente precisa olhar para esse paciente e pensar na história que ele nos apresenta e nos sintomas. Então, pele avermelhada e seca, confusão mental, cansaço, dor de cabeça, náuseas e vômitos. E essa vai ser uma insolação de sintomas brandos, que pode evoluir para uma insolação de sintomas graves. Então, a gente vai ter uma dificuldade para respirar, uma palidez, as extremidades vão começar a ficar arroxeadas e esse paciente pode vir a entrar em coma. Aqui, como eu disse, a temperatura corporal ela é um parâmetro importante de se observar, porque ela provavelmente vai ultrapassar 40 graus Celsius. E ter muita atenção ao que o paciente nos contou. Então, ele ficou muito tempo exposto ao sol, é importante a gente escutar aquilo que está sendo dito. E é uma condição muito importante, porque de fato pode lesar órgãos vitais, então a gente tem que estar bem atento à insolação e não tratá-la como se fosse algo banal, mas ter realmente cuidado e atenção aos sintomas. A internação é a forma mais emergencial e potencialmente fatal de patologia associada à temperatura. E basicamente o que eu vou ter é uma forma de hipertermia, ou seja, um aquecimento abrupto por conta de uma falha no meu próprio sistema fisiológico. Lá no início da aula a gente falou sobre aquele sistema de contrabalanço de produção e perda de calor e basicamente o que eu vou ter é um erro nesse sistema, nessa busca por equilíbrio do nosso próprio corpo. Com isso, a gente vai ter uma resposta inflamatória sistêmica e alterações fisiopatológicas que provavelmente resultarão na falha de múltiplos órgãos. Então, ele é realmente muito importante. Como é que a gente identifica esse paciente? É um paciente que ele vai ter a pele avermelhada ou quente, ele vai suar, ele vai ter uma frequência cardíaca mais elevada, ele vai estar desorientado, vai estar realmente muito confuso. Então, é importante ter atenção a esses sinais. E como a gente deve agir, que é o principal, é por isso que a gente está aqui para entender como é que a gente cuida do nosso paciente. Então, vocês já devem estar cansados de saber. Primeira coisa, a gente verifica a segurança da cena. Será que é prudente que eu me aproxime? Eu não vou gerar uma outra vítima? Então, eu tenho que ter bastante cuidado com isso para que eu não gere um outro problema. Eu posso logo em seguida ligar para o SAMU, caso seja necessário, e logo em seguida remover a minha vítima para um local seguro e arejado, caso os 2 passos anteriores tenham sido feitos. Bom, no caso das cãibras, a gente pode massagear de forma muito suave, porque a gente sabe que cãibra é algo que dói. Então, a gente vai de forma suave, aos poucos, massageando aquela área para que a gente possa relaxar o músculo e, aos poucos, relaxando aquela musculatura. Além disso, a gente pode oferecer líquidos isotônicos, como é o exemplo do Gatorade, que talvez seja o mais comum que a gente conheça, ou uma solução de água contendo de 1 a 2 colheres de chá de sal, que é justamente o que vai tentar restabelecer o equilíbrio isotônico. No caso de manutenção da condição a pior, a gente deve buscar logo um serviço de pronto atendimento. No colapso causado por esforço, a gente vai deitar a nossa vítima com a cabeça levemente reclinada, deixar com que ela descanse, respire e ir oferecendo líquidos gelados aos poucos. É muito importante a gente pensar que a gente não vai obrigar a nossa vítima a beber nada. A gente vai oferecendo aos poucos até que o nosso corpo volte a entrar naquela homeostase que a gente conversou lá no início. Na exaustão por calor, a gente deita a vítima com a cabeça levemente reclinada, oferece líquidos isotônicos da mesma forma, ou pode ser a mesma solução de água com 1 a 2 colheres de chá de sal em pequenas quantidades, e molhar a cabeça e o dorso com água. Então, aquele famoso paninho com água gelada, a gente pode colocar ali na cabeça e no dorso que vai ajudar na exaustão por calor e vai ajustar também a nossa temperatura corporal, ajudando a manter a homeostase. Já na insolação e na internação, a gente deve manter a vítima em repouso,
com a cabeça elevada e a gente tentar retirar a maior quantidade de roupas que essa vítima tem e acessórios da mesma forma. Se possível, se a gente tem um chuveiro, uma banheira, a gente pode imergir essa vítima em água fria e constantemente realizar o monitoramento da temperatura, porque como eu falei, nesses dois casos a temperatura é um fator de muita relevância, então é um parâmetro muito importante que a gente observe e que a gente mantenha monitorando. E a prevenção? Bom, como a gente sabe, a gente falou agora de distúrbios ocasionados por calor, então nos dias que a gente tiver temperaturas muito altas, é legal a gente evitar exercícios muito intensos, monitorar sempre o consumo de água, nem muito nem tão pouco, porque a gente viu também que no caso de um paciente que está com cãibra, se a gente oferece muita água, a gente dilui ainda mais aqueles sais, a gente gera um maior distúrbio eletrolítico, então tem que ter bastante cuidado com isso. Fazer refeições mais leves, evitar ambientes muito quentes e pouco ventilados e evitar permanecer sob exposição solar por longos períodos de tempo, especialmente entre 10 e 16 horas, que é a hora de fato que é aquele solzinho que queima. E agora a gente vai falar um pouco sobre os distúrbios causados pelo frio, onde a gente também vai ter uma alteração da homeostase e um comprometimento enzimático e metabólico. Então, como eu falei no início da aula e eu volto a dizer, nós somos homeotérmicos. É muito importante que a gente mantenha a nossa temperatura dentro daquela faixa para que as nossas reações ocorram da forma correta. Então, quando a gente tem calor é ruim e quando a gente tem frio também é ruim. E basicamente a gente vai ter as geladuras e a hipotermia. A geladura ela é basicamente um congelamento de tecido e a hipotermia advém de um longo período de exposição ao frio. Então, por exemplo, nas geladuras a gente vai ter um congelamento tecidual por conta da exposição ao frio intenso e provavelmente vocês já viram esses floquinhos de neve em algum momento, em algum filme, e é justamente assim que eles se parecem e eles se interpõem dentro dos nossos tecidos de modo que as reações que deveriam ocorrer ali, elas não acontecem. Então, a gente tem realmente um congelamento tecidual que é bem danoso. Como a gente vai identificar? A gente vai olhar as extremidades e a gente vai procurar por uma observação de cor azulada, de um edema, perda da amplitude de movimento. Então, se o meu paciente não consegue fazer isso, ele só faz assim, ou, sabe, muito pouco, a gente tem uma perda de amplitude de movimento e a gente pode ter uma possível necrose ou gangrena. A necrose, ela é uma degeneração tecidual e a gangrena, ela já é a morte tecidual por conta de uma falta de sangue naquela área, então como congelou eu não consigo ter irrigação sanguínea, ou geralmente ela pode acontecer também por uma infecção bacteriana que pode vir aí de forma secundária. Mas basicamente a gente tem que estar atento a essas questões de, poxa, as pontas dos dedos estão azuladas, existe um edema, existe um inchaço, o meu paciente ele consegue movimentar a mão da mesma forma, então a gente tem que estar bem atento aos sintomas e sinais. Diante das geladuras, a gente vai buscar aquecimento dos tecidos com água entre 40 e 42 graus Celsius. Só que a gente precisa analisar se existe risco de recongelamento. Se ele existir, eu não posso aquecer aquele tecido, porque vai ser muito danoso para o meu paciente. Então, se existe o perigo de que aquela área seja recongelada, eu não vou aquecer. Vou limpar, vou secar, vou cobrir e vou elevar a área e esperar com que o SAMU venha para que a gente leve esse paciente para o hospital. Já na hipotermia, a gente tem uma exposição prolongada ao frio extremo, a ventos ou umidade. E aí a gente vai ter 3 tipos de hipotermia, basicamente. A leve ela vai ser de 32 a 35 graus Celsius, a moderada de 28 a 32 graus Celsius e a grave, a gente tem uma temperatura inferior a 28 graus Celsius, então ela é de fato muito grave. E como é que a gente identifica? Na hipotermia leve, nós teremos calafrios, confusão mental e euforia. Já na moderada, nós teremos ausência da sensação de frio, nível de consciência do paciente ele já vai estar diminuído, as pupilas vão estar mais dilatadas, e já na hipotermia grave, a gente já não tem mais calafrios, o paciente ele já delira, a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca e respiratória. Então, basicamente, é um paciente que vai evoluindo até um quadro bem grave. E como é que eu devo agir num caso de hipotermia? Então, no caso da minha vítima estar molhada, eu vou secá-la imediatamente, vou remover essas roupas e eu vou cobrir com um cobertor térmico ou tecidos quentes, como a lã. Eu vou oferecer bebidas quentes e sem cafeína. Por que sem cafeína? Porque a cafeína altera o metabolismo e a gente não quer um paciente que já está metabolicamente comprometido por conta da temperatura dele tomando cafeína. Então, oferecer bebidas quentes e de preferência sem cafeína. E como eu posso prevenir?
Então, se expor a situações de temperatura intensamente baixas, a gente deve manter o corpo devidamente aquecido, utilizar as roupas corretas, consumir líquidos e fazer refeições regularmente, manter sempre as roupas secas. Então, no lugar que está muito frio, evitar às vezes ficar com aquela roupa molhada e etc. e se manter em movimento. Bom, essa foi a nossa aula sobre traumas ambientais causados por temperatura. Essas foram as referências utilizadas. E nós agradecemos muito a participação de vocês. Nós temos certeza que agora vocês estão mais do que aptos a salvar a vida de alguém. E às vezes são pequenas ações e ações muito sutis que a gente pode ter para salvar a vida de alguém. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu desejo um excelente curso para vocês. E nós agradecemos, enquanto Oficina de Primeiros Socorros da UFSPA, para que a gente, de fato, transforme a saúde através de cada um de vocês e a gente tenha um atendimento pré-hospitalar um tanto eficiente e de muito cuidado com o nosso paciente. Até a próxima!